bem? Hoje é o vídeo 6 do nosso desafio Inteligência Emocional. E a ferramenta que eu vou trazer hoje eu denominei de problematização. O que é a problematização? É aprender a fazer perguntas. Parece uma bobagem, mas há uma dificuldade em fazer pergunta para as situações e para os contextos em que nós vamos vivendo. Nas mais diversas situações dos nossos relacionamentos, do dia a dia, aquilo que o que está fora vai mobilizando em nós, fui entendendo que precisa ser problematizado, porque problematizar o que a gente sente dá muitas oportunidades de fazer contato com conteúdos que às vezes a gente ainda não reconheceu em nós. Problematizar é ir para além do que eu estou pensando e estou sentindo. Então, lembra da primeira ferramenta? Tudo aquilo que está fora mobiliza pensamentos e sentimentos. A ferramenta é fazer essa articulação. O que isso me faz pensar, o que isso me faz sentir. A problematização a gente aprofunda um pouco mais. A gente elabora perguntas sobre o que pensamos e o que estamos sentindo. Sabe por quê? Muitas vezes, inconscientemente, nós projetamos no outro nossas expectativas, nossos desejos, nossos buracos internos, nossas faltas, inconscientemente. E o sentimento que vem decorrente desta situação interna desconhecida por nós. Então, problematizar nos dá pistas para saber de nós e também para fazer uma reorientação com relação à cena ou ao personagem que nós estamos vivenciando naquele momento. Para que você possa entender um pouco mais, eu vou dar um exemplo prático. É comum na nossa vida ter algumas pessoas que a gente olha e já sente uma imensa simpatia, e o contrário também. Tem algumas pessoas que a gente nunca viu, mas não foi com a cara, não gostou muito, não é assim? Normalmente o que acontece é o afeto que nós sentimos pela pessoa tem a ver com o nosso mundo interno, tem a ver com a nossa história, tem a ver com as nossas projeções, tem a ver com aquilo que nós depositamos nessa relação. E conhecer isso nos dá muitas pistas. Eu vou dar um exemplo de um aluno que eu acompanhei recorrentemente e ele me disse dos processos que ele tinha um chefe e que ele não suportava olhar para esse chefe, que o que ele sentia era muito ruim e que estava difícil, que ele estava pensando inclusive em pedir demissão por causa desse chefe, e a gente já vinha trabalhando o chefe. Num dado momento eu falei, vamos problematizar? Vamos ver qual é o significado desse chefe para você? Então vamos lá. E aí a gente foi olhando para determinadas situações, né? Qual é a situação desse chefe? O que você pensa sobre ele? Ele foi dizendo. O que você sente? Eu sinto raiva, né? O que você faz quando você sente raiva? Eu fico paralisado. Ah, ok. Aí eu perguntei, quem são as pessoas da sua história que já fizeram você se sentir desse jeito? Que atitude esse seu chefe tem de semelhante com essa pessoa? E fui criando mais e mais perguntas para ele refletir. O que foi acontecendo é que ele percebeu que esse chefe tinha uma atitude extremamente autoritária e arbitrária que o reportava ao pai. E que esse lado do pai arbitrário e autoritário e exigente era algo que despertou nele raiva, mas uma raiva muito silente. O que aconteceu? Como ele não pôde trabalhar essa raiva desse pai, e trabalhar a raiva não é despejar a raiva no pai, mas é transformar essa raiva numa possibilidade, ele projetou a raiva do comportamento do pai no chefe. Quando ele teve essa sacada, quando ele pôde perceber, ele pôde fazer uma reorientação das suas atitudes, que significa, quando a raiva tomava conta dele por alguma atitude proveniente do chefe, ele pensava, calma, isso não tem nada a ver com ele, isso tem a ver com a história com meu pai que eu vou ter que resolver. Ele fazia o uso da respiração, ele respirava, ele se acalmava e ele foi podendo tomar algumas atitudes, usando também a ferramenta da comunicação, que era ser claro no que estava acontecendo. E aí ele começou a fazer perguntas para o chefe dele. Que tipo de pergunta? Olha, quando você está me dando essa orientação, isso é uma ordem que eu devo obedecer ou a gente pode conversar a respeito? E ele foi conseguindo uma relação diferente com esse chefe. E foi muito bacana acompanhar. É claro que essa problematização não se deu só uma vez, né? Foi um longo processo de ir olhando para os sentimentos, para os pensamentos, para as emoções e buscando lá na história pretérita
que memórias ele tinha que são acionadas. Muitas vezes, algumas pessoas acionam em nós memórias da infância. Tem gente que a gente olha e tem um amor tão grande que nasce, que de repente a gente fala, nossa, como é que pode? Eu nem conheço, nem sei direito quem é essa pessoa, mas eu fui nutrida por um amor tão grande. Pode esperar, tem algo nesta pessoa que te reporta a alguém que você amou tremendamente. Pode ser uma avó, uma mãe, uma tia, sei lá, alguém do seu vínculo, né? E o contrário também. Por isso que é bacana aprender a problematizar nas mais diversas situações. Começa fazendo problematizações com as pessoas que você tem um vínculo maior, ou com seu filho, ou com seu marido, com a sua esposa. Uma dada situação que você sente um certo desconforto, nossa, o que eu estou pensando sobre isso que está acontecendo? O que eu estou sentindo? O que isso que eu estou sentindo tem a ver comigo? Algumas vezes a pessoa é alguém que tem habilidades e competências que você ainda nem descobriu em você e não desenvolveu. Você vai sentindo uma irritação e uma raiva da pessoa que você nem compreende muito. Quando você mergulha, o que você descobre? Nossa, o que eu estou sentindo é que essa pessoa dá voz para os sonhos dela, para os desejos dela, para o que ela deseja. E eu ainda não dei voz pro meu sonho, pro meu desejo, pro meu propósito. E a raiva vem. Não é da pessoa, é da situação. Isso também ajuda a limpar. Quando você tem um insight, você fala, opa, peraí. O que eu tô sentindo nada tem a ver com esse personagem, mas tem a ver com a minha dificuldade de fazer o que ela tá conseguindo fazer. Problematizar não é algo fácil. Os meus alunos sempre falam, Mara, você tem uma sacada, você faz umas perguntas que a gente fica até desnorteado. Eu vou tendo os insights na medida em que eu tô com as pessoas. Mas é um treino. Começa a fazer pequenas perguntas para você mesmo. Pequenas perguntas da ordem do sentir, do pensar, o que isso tem a ver com você, que personagem te lembra, que episódio da sua história te lembra, e vê se você faz descobertas. Vê se você tem algumas sacadas. E se precisar de um interlocutor, não hesite. Escreva para mim que eu vou ter o maior prazer em te ajudar com algumas perguntas que possam esclarecer algumas questões. Essa é a ferramenta de hoje, sexto dia, uma ferramenta bastante importante, e quando a gente é capaz de ir treinando e aprendendo a fazer boas perguntas, as respostas são sempre grandes surpresas. Fica aí a minha dica de hoje para você, um grande beijo e até amanhã com o último vídeo da série.